Evangelho de Mundo, e entre as coisas que nós conversamos aqui pela manhã foi justamente o fato de que a oração é um instrumento que Deus utiliza para abençoar a sua igreja. E nós temos um grupo que tem estado presente aqui toda quarta-feira, tem orado por essa igreja, tem orado por crescimento, tem orado para que Deus possa mandar novos ceifeiros para estarem conosco, mandar crianças, adolescentes. E nós temos louvado a Deus porque temos sentido que Deus, no seu tempo, segundo a sua vontade, tem feito o seu querer. A nós nos cabe continuar buscando a presença dele. Então nós estamos hoje com um grupo de crianças e adolescentes aqui conosco. Eu vou convidar o João Pedro para vir aqui à frente e vou chamar todo mundo que tem de 13 anos abaixo para vir aqui para frente. Por favor, junto com o João Pedro, nós vamos orar. Pedir para articular aí também as informações em tempo hábil. Vamos orar. Pode vir, Yasmin. A senhora também é convidada. Meu nome do seu neto, Steve. Heitor. Pode vir, Heitor. Está dormindo. Está dormindo, né? Vamos orar, colocando as vidas dos meninos nas mãos de Deus, a vida de João Pedro também nas mãos de Deus. Vou pedir a Felipe para ficar de pé, fazer essa oração de intercessão por eles. Amém. Deus abençoe vocês. Podem seguir o João Pedro aí. Pode ir com o João Pedro aí. Orienta aí, Azaf. Deixa os visitantes na frente. Irmãos, o Evangelho de Mundo vai estar pregando agora lá na nossa congregação. O Léo não está muito bem de saúde. Esse já partiu. De modo que nós podemos fazer o registro. Quando você vê ele não saindo, é porque ele está indo para a congregação, tá certo? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 32. Eu não te mandei embora agora não. Fique à vontade. Gênesis capítulo 32, vamos ler o verso 22 em diante. Gênesis capítulo 32, verso 22 em diante. Mesmo assentado como você se encontra, mas com muita reverência, você vai acompanhar a leitura que nós vamos fazer. Abra seu coração, crie expectativas profundas da ação de Deus no nosso meio, através desta palavra. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jebó. Tomou-os pelos passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junto da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás Jacó, e sim Israel,
pois como príncipe lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. Olhou Jacó, diz e rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava o Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Vamos orar, fique com a Bíblia aberta, por favor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, pelo teu cuidado, pela tua bênção, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Pedimos agora a tua direção para esse momento de pregação da palavra. Fala aos nossos corações de modo muito especial. Derrama sobre nós o teu querer, a tua sabedoria, o teu discernimento. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um dos textos clássicos da palavra de Deus, cujo registro histórico se mostra pela importância das revelações aqui presentes. Quem tem a prática de ler a Bíblia, e sobretudo o Velho Testamento, certamente já se deparou com a história de Jacó. Jacó, cujo nome significa trapaceiro, mentiroso, enganador, viveu toda a sua vida dando jus, dando razão ao significado do seu nome. E aqui, nesse texto que nós lemos, é a primeira vez que Jacó se porta, se apresenta de forma transparente. Quando as pessoas perguntavam o nome de Jacó, ele sempre arrumava um jeito de ludibriar. Quando seu pai, por ocasião da ministração da bênção, pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou Esaú. Depois, quando ele foge, ele vai para a casa do seu tio, Labão. Labão pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou o seu sobrinho. Ele sempre se recusava em proferir o seu nome, porque o seu nome, repito, significava engano, engodo, mentira, trapaça. E era, na verdade, um grande estigma ele caminhar com essa condição atrelada ao nome ou atrelada à sua personalidade. Mas aqui, pela primeira vez, quando o anjo do Senhor pergunta, quem é você? E ele fala, eu sou Jacó. E o fato dele declarar o seu nome aqui significa, dentre outras coisas, um fato de confissão. Ele está dizendo diante de Deus, ou diante do representante de Deus, que ele é um pecador miserável, que ele precisa da misericórdia e da graça de Deus. Quem é você? Eu não sou mais o sobrinho, eu não sou mais o meu irmão, eu sou eu, de carne e osso, um mentiroso, um trapaceiro, um que criei um artifício com minha mãe para tomar do meu irmão a bênção da primogenitura. A minha vida tem sido fundamentada e calcada a partir da mentira, a partir de elementos que não glorificam, que não exaltam o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo quando ele fala, o meu nome é Jacó. Então, essa é uma revelação muito especial, porque Jacó nos ensina que a primeira coisa que nós precisamos fazer diante de Deus para sermos abençoados é nos auto-revelar na presença dele. Não adianta, queridos, queremos esconder de Deus aquilo que nós somos na nossa essência, porque o Deus a que nós servimos é um Deus que conhece o nosso pensamento, mesmo antes dele vir à nossa mente.
Imagine você, que você tem um pensamento pecaminoso, só que esse pensamento só vai chegar na sua mente daqui a 3 segundos. E antes desses 3 segundos, Deus já conhece o nosso pensamento antes de nós mesmos tê-lo. Porque o nosso Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. De modo que Jacó aqui está buscando a bênção de Deus para a sua vida. E ele nos ensina que uma das primeiras coisas é que nós confessamos a Deus os nossos pecados. É que nós confessamos a Deus a nossa natureza. Na verdade, queridos irmãos, nós precisamos dizer: Senhor, perdoe o meu adultério, perdoe o meu roubo, perdoe o meu furto, perdoe a minha mentira, perdoe a minha irritação, perdoe a forma como eu trato as pessoas. Mas mais do que isso, nós precisamos dizer a Deus: Senhor, perdoa a forma, a maneira, o ser que eu sou, porque eu sou pecador, eu sou miserável, porque o meu coração só maquina o mal, a minha natureza é perversa. Por isso eu peço a tua misericórdia e a tua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jacó nos ensina isso. O simples fato de declarar o seu nome, ele nos mostra que diante de Deus nós temos de estar despidos dos nossos cosméticos. E diante de Deus nós precisamos estar despidos das nossas fantasias, das nossas máscaras, das nossas representações, porque é assim que nós nos portamos diante das pessoas. Nós não nos portamos diante dos outros como nós de fato somos, nós nos portamos diante dos outros como eles querem que nós nos apresentemos e como nós possamos agradá-los. Essa é a verdade. Mas diante de Deus nós o agradamos curiosamente quando nós confessamos a Ele a nossa falha, a nossa transgressão, e nós mostramos a Ele quem de fato nós somos, na essência do nosso ser. Outra coisa interessante do texto é que o texto vai nos dizer que Jacó, ele separa um tempo para estar na presença de Deus, é o chamado a sós com Deus. Olha para o texto ali, veja, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs de volta do Jebó. Tomou-os e fê-los passar. Veja, tomou-os e fê-los passar. Passaram no ribeiro e fez passar tudo que lhe pertencia. Verso 24. Ficando ele só. Queridos irmãos, como isso é importante nos nossos dias. Dias dinâmicos. Dias de corre-corre. Dias de agenda apertada. Dias de compromissos. E quando nós vamos ler, nós não temos mais tempo para ler a palavra. Nós não temos mais tempo para orar ao Senhor. Nós não temos mais tempo para a vida devocional, simples que seja, de 10 minutos, de 5 minutos. Nós não temos mais tempo para vir para um culto de oração na igreja. Às vezes no domingo, nós sacrificamos o dia do Senhor com outras coisas, às vezes até banais. Outras coisas que nós poderíamos fazer no sábado, que nós poderíamos fazer na sexta, que nós poderíamos fazer na segunda, por privilegiarmos o dia do Senhor e mostrarmos que Ele é importante, que Ele é fundamental e que nós não abrimos mão dEle. Jacó ficou sozinho na presença de Deus. Ele fez passar os seus filhos, as suas mulheres. Naquela época ainda era permitida essa prática de poligamia. Hoje mais não. Ele fez passar as mulheres e as concubinas.
E o texto diz que ele ficou sozinho na presença de Deus. Antigamente, na minha época, na época de Ricleia, na época de alguns aqui, a gente ia para acampamento, carnaval, para retiro espiritual. E quando chegava lá, a gente acordava bem cedinho, 6 horas. E na programação tinha uma só com Deus. Era sobre devocional, de 6 a 7. E quando dava 7 horas, você ia tomar café, depois tinha um culto matinal, e só depois as brincadeiras e as diversões. Hoje em dia os acampamentos que eu tenho ido pregar só tem diversão. E mesmo assim as pessoas não querem ir. As sós com Deus, queridos, eu tenho uma lembrança muito forte, justamente do período de acampamento, de retiro espiritual. Isso marcou a minha vida e marcou a vida da minha geração. Jacó nos mostra que nós precisamos confessar nosso pecado a Deus. Nós precisamos separar um tempo para estar na presença do Senhor. Seja lá que tempo for, dentro da minha possibilidade, e às vezes dentro da minha criatividade. Se eu não tenho realmente um tempo disponível, eu crio. Eu estou ali no Uber, e enquanto não tem uma chamada, eu estou ali na minha devocional. Eu estou em casa, na cozinha, presa. Você, no caso, minha irmã, a presa na cozinha, que está ali cantando louvores ao Senhor, com sua mente direcionada a Deus, memorizando versículos, repetindo versículos, proferindo a palavra de Deus, reunindo a família, os filhos, para o culto doméstico. Não tem que ser meia hora, 40 minutos, não, pode ser 5 minutos. Reúne os meninos, faz uma oração, canta um louvor, compartilha a palavra, e no outro dia faz de novo, para a glória de Deus. A sós com Deus, estou na presença dele, na qual nos mostra que é importante, se nós de fato quisermos ser abençoados. Mas o texto prossegue, verso 24, que quando ele sobe, ele lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se junto da coxa de Jacó, na luta com o homem. Verso 26, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Verso 26 eu vou ler, e quando eu parar você continua em uma só voz. Verso 26, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: vocês. Foi muito difícil o que eu falei, né? Compreender. Vamos tentar de novo. Eu vou ler quando eu parar, vocês lerem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aqui está o ponto. Jacó, queridos, além de abrir seu coração e confessar os seus pecados, além de separar um tempo de a sós da presença de Deus, o texto está nos dizendo que Jacó persevera na presença do Senhor. Nós somos uma geração, queridos, que esquecemos o sentido e o significado de perseverança. Já vi alguns trabalhos acadêmicos dizendo que nós somos a geração leite ninho, geração Nescafé. É a geração que não tem tempo mais de esperar o leite ferver no fogão, demora muito. Geração que não tem tempo mais de coar o café. Então, é uma geração instantânea, que vive de maneira muito rápida, de maneira muito dinâmica, que não pode perder tempo, porque time
time is money, né? Tempo é dinheiro. E nós vamos vivendo desse jeito, engolidos por essa dinâmica que é reproduzida na nossa vida espiritual dentro da igreja. E nós oramos ao Senhor, mas não temos tempo de esperar a mão de Deus agir. Nós oramos ao Senhor e falamos: Senhor, o tempo é seu, a vontade é sua, o querer é seu. Mas um mês depois, se não aconteceu nada, nós começamos a nos desesperar. Jacó persevera: se não me abençoares, eu não sairei daqui. Se não me abençoares, eu permanecerei exatamente onde eu estou. Eu ficarei aqui até que a sua bênção seja derramada sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. 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 Perseverança. Consciência de que tem uma parte que pertence a Deus, mas tem uma parte que pertence a nós. É uma parte que é Deus que faz, mas tem uma parte que é nós que fazemos. Toda vez que eu falo de perseverança, me vem à mente um exemplo de um colega meu de seminário. E quando eu comecei a falar aqui, eu já comecei a me lembrar. Aí eu ia dizer: não, dessa vez eu não vou contar esse exemplo de novo. E o exemplo latejando aqui na minha cabeça. E eu brigando aqui comigo mesmo: eu não vou contar esse exemplo. E o exemplo latejando, piscando, né? Pisca de árvore natal. Aí eu falei aqui com minha mente: tá bom, eu vou contar. Eu estava no seminário, na verdade no IBM. Um colega que estava muito apaixonado por uma outra colega, né, lá no IBM, tinha rapazes e moças, e ele era do meu quarto, né? E nós, o quarto tinha 6 pessoas, e nós no quarto colocamos como motivo de oração esse romance dele, né? Esse desejo dele, para que Deus confirmasse aquele namoro, para que Deus confirmasse aquele relacionamento. E nós começamos a orar numa quinta-feira. Nosso grupo de oração lá no quarto, ele abriu o coração, compartilhou. Nós começamos a orar na quinta. Quando foi na sexta-feira, ele tocava violão, ele toca violão ainda. Ele é pastor hoje. Aí a igreja fazia acampamento lá de carnaval, e deu problema lá, faltou o tocador. Aí foram no IBN e chamaram ele. Aí ele foi para o acampamento, para o retiro espiritual. A sexta. O acampamento foi no final de semana. A sexta à noite, o sábado, e voltaram domingo meio-dia. Quando ele voltou domingo meio-dia, o nosso culto de oração era à noite, mas no domingo era à tarde. Porque tinha um culto à noite que a gente poderia ir, né? Pregava nas igrejas. A gente fazia o culto umas 4 horas. Porque ele tinha voltado do acampamento depois do almoço. Aí a gente foi orar. Ele levantou a mão e disse assim: queria compartilhar com os irmãos, agradecer a Deus. Eu estou namorando. A gente tomou um susto, né? Porque a gente estava orando ainda para Deus confirmar, mas a gente entendeu que Deus podia ter confirmado lá no acampamento para ele, né? Deus é Deus. Só que o problema é que ele estava orando com o outro. Aí ele disse que estava orando com o outro. Falei: meu irmão, mas estava até ontem orando por outra. Como é que ele faz agora? Falei: meu irmão, Deus mostrou outra. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. A perseverança dele foram 2 dias, né? Até que apareceu outra lá no retiro. Hoje eles estão casados, glória a Deus por isso. Mas sempre me lembro desse episódio, porque realmente foi muito engraçado. A perseverança 0. Nós não podemos agir assim. Precisamos ser perseverantes. A vida é uma vida de adversidade, a vida é uma vida de conflitos.
Nosso inimigo se levanta para destruir tudo aquilo que a gente quer fazer para a glória de Deus. Você quer fazer o culto doméstico, vai ter problema em casa 5 minutos antes, para que não tenha ambiente para fazer o culto. Você quer ler a Bíblia, vão surgir um bocado de coisa. Vai aparecer o WhatsApp na sua frente e vai surgir uma coisa e puxa para outra, e o tempo passa e quando você olhar, você não fez nada. Não orou, não leu a Bíblia, mas tem que perseverar. Porque a vida não é de facilidade. E muito embora a gente não considere, como deveria considerar, mas nós não estamos aqui numa turnê de férias. Nós não estamos no piquenique espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. O inimigo se levanta. E se levanta de verdade. Porque ele veio matar, roubar e destruir. Se nós não formos perseverantes, a gente não sai do lugar. Vamos abençoar-nos. Eu não te deixaria. Aí em diante, o anjo começa a perguntar o nome dele, e ele então se denuncia: eu sou Jacó, o trapaceiro, mentiroso. Mas aí o anjo do Senhor diz: não te chamarás mais Jacó, o seu nome será transformado, e agora te chamarás Israel, Príncipe de Deus. Eu gosto muito dessa coisa que Deus realiza com todos aqueles que foram chamados por Ele, que foram transformados pelo seu poder. Uma das primeiras coisas que Ele faz é trocar o nome do povo. Ele trocou o nome de Abraão, Ele trocou o nome de Sara, Ele trocou o nome de Jacó, de enganador, de trapaceiro, para príncipe de Deus, para servo do Senhor, para súdito do rei. Jacó agora foi transformado pelo Senhor. E a grande marca disso era que o seu nome foi modificado, foi alterado. Mas não apenas o nome. O texto diz que Deus deixou a marca no corpo dele. O texto diz que ele luta com o anjo, e o anjo toca-lhe a coxa, e ele sai daquela batalha mancando, a fim de que todos que olhem para ele possam perceber que houve alguma coisa diferente. Ele não era assim quando ele entrou nessa batalha, mas agora ele é assim quando está saindo do inverno. E o sol nasceu. Quando ele atravessava Peniel, ele mantejava de uma coisa. Por isso até hoje, os filhos de Israel não comem do mesmo do quadril, da articulação da coisa. Porque o homem tocou a articulação da coisa. Do mesmo do quadril de Jacó. Agora, para concluir, sabe quem é esse anjo? Sabe quem é esse homem? Esse homem é uma cristofania. A cristofania são aparições veterotestamentárias de Jesus de Nazaré. Esse anjo do Senhor é Jesus. E se você olhar, você vai reparar que todas as vezes que a Bíblia se refere a uma cristofania na figura de um anjo, ela vai colocar esse anjo com A maiúsculo. Esse anjo é Jesus. Ele está transformando a vida de Jacó. Ele está mudando a história de Jacó. Ele está fazendo com que a caminhada de Jacó seja transformada de uma vez por todas. Esse anjo está aqui neste mundo. Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele derramou o seu sangue
E Ele nos permitiu de estarmos aqui, louvando e bendizendo o seu nome para todos sempre. Por isso nós somos chamados para confessar a Ele os nossos pecados e as nossas transgressões. Por isso nós somos chamados para separar um tempo para ficar na presença dele. Por isso nós somos chamados para perseverar diante dele. E certamente nós haveremos ser abençoados por ele. E a nossa história será alterada. Nosso nome será mudado. Nossa forma de agir e de ser certamente não será a mesma. Quando as pessoas olharem para nós, elas poderão dizer: ele está diferente, ela está diferente, para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar a nossa irmã Vanilda.